Ah, agora foi! Ai, glória a Deus! Gente, fala aí se vocês estão vendo certinho nós duas. Fala aí que eu tô vendo a Pri perfeitamente agora, graças a Deus. Você tá linda, viu? Vamos ver eles falando. Gente, confirma aí se vocês estão vendo nós duas perfeitamente, se vocês estão nos ouvindo. Eu creio que sim, que agora eu tô vendo certinho. Boa noite, Pri. Como é que você tá? Tô bem, um pouquinho com a mãos frias, um pouquinho nervosa, né? Primeira live Sim, é normal. sempre. Mas fica tranquila que é um bate-papo. O que você vai falar aqui, você já tá cheio, então você só vai transbordar. O Espírito Santo vai te conduzir, vai fluir naturalmente. Pode ficar tranquila que já deu tudo certo. Você já tá vivendo o seu propósito, chamar de Deus para sua vida, então você só vai transbordar aqui daquilo que ele já tá fazendo, que Deus já plantou dentro de você. Amém. Eu vou orar pra gente começar, tá bom? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, por essa live maravilhosa que o Senhor tem conduzido a minha Pri para estar aqui falando desse tema tão importante, Senhor. Obrigada por nos dar a sensibilidade de entender qual é a mensagem que o Senhor quer transmitir neste tempo, nessa estação. O Senhor confirmou de todas as formas possíveis, tanto para mim quanto para a Pri, que esse era o momento para transmitir essa mensagem e que o Senhor tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas como tua noiva e como tua igreja, mediante a essa palavra que vai ser liberada para a Pri. Que parece simples, mas a gente entende a profundidade disso. A gente entende que essa é a tua palavra, ela é simples e profunda e poderosa o suficiente, Senhor, para alinhar todas as coisas. Muito obrigada pela vida da Pri. Muito obrigada por encorajá-la, Senhor, a estar aqui mesmo com medo, mesmo insegura, mas ela está de forma obediente, rendida a Ti, para transmitir a mensagem que o Senhor plantou e semeou no coração dela. Que essa chama acesa dentro dela venha florescer, venha queimar no coração de muitas outras pessoas, venha queimar no coração da Tua igreja, que nós venhamos ser alinhados, Senhor, mediante essa palavra. Abra a nossa visão, alinhe o nosso coração e a nossa visão a respeito do ministério infantil. Que nós sejamos todos alinhados como igreja, como tua noiva, que nosso olhar se volte de forma diferente, de forma alinhada para o ministério infantil, Pai. Conduza cada palavra da Pri, que ela se sinta à vontade para fluir da forma que o Senhor quiser, para conversar, para comunicar a mensagem que o Senhor já plantou e semeou dentro do coração dela, e que ela apenas incendeie do que ela já está cheia, daquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pri, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra poder ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar. Muito obrigada de coração. Deus colocou no meu coração esse projeto de agora intercalar as lives, né? Uma live é só eu e a outra live eu vou trazer uma convidada. E aí ele já ministrou algumas das mulheres que vão estar aqui comigo. Algumas nem sabem ainda, vou descobrir. Mas aí eu falei assim, Senhor, quem é a primeira? Porque eu entendi que tem o tempo certo, porque é a mensagem que ele quer transmitir em cada tempo. E aí ele falou, primeiro é a Pri, para falar do Ministério Infantil. E depois ele foi confirmando, e eu falei, uau, era isso mesmo, para este tempo. Então, que essas mulheres que fazem parte do Ministério Infantil, que elas sejam alinhadas, e nós como igreja também. Hoje, inclusive, Pri, eu estava, só para a gente abrir um pouco sobre isso, o quanto que foi de Deus, eu estava terminando de assistir o culto da reunião de mulheres das mulheres da Abba Pai Church, da pastora Viviane Martinel. E no final, quando ela já tinha ministrado, ela falou que Deus estava fazendo algo com as crianças e que a gente, como igreja, precisava voltar o olhar para o ministério infantil. Eu falei, uau, o Senhor confirmando mais uma vez sobre isso. Então, é uma honra para mim estar aqui, tá bom? Pode se apresentar para elas. Sim. Eu sou a tia Pri, Priscila Ribeiro, trabalho no Ministério Infantil já vai fazer, acho que já fazem 14 anos. Recebi um convite de princípio, eu fiquei com muito medo. Falei, não, imagina, não sei nada. E nisso o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, eu aceitei, fui com medo mesmo. E hoje eu entendo que é esse com medo mesmo, é em obediência, e quem capacita é o Senhor. Sou apaixonada por criança, amo o Ministério Infantil, tenho seus desafios, porém,
com o Senhor a gente vence cada desafio. Eu sou casada, sou filha, sou mãe de duas crianças, uma adolescente, Júlia, de 12 anos, e o Igor, de 8 anos. E é um desafio, né? Porque, além de trabalhar com o Ministério Infantil, eu tenho minhas crianças para que eu preciso ministrar nelas também. É isso. É interessante você falar sobre isso, que a pastora Viviane fala muito a respeito disso, né? De que às vezes a gente quer fazer tantas coisas para além da igreja e esquece que os filhos são os primeiros discípulos. É o seu primeiro e principal ministério. Então você entendeu isso também. Apesar de você fazer parte do Ministério Infantil, você entende que começa pela sua casa, né? Sim, começa em casa. E aí é o mais difícil, né? Na verdade, começa na gente, né? É um trabalhar com o Senhor aqui. Aí, quando a gente entende isso, fica mais leve. Não fácil, porque fácil não é, mas fica mais leve, né? Sim. Essa jornada de caminhar com Cristo não é fácil e ele alertou a todos, né? Sim. Que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então, e ele renova esse bom ânimo, a gente tem que buscar todos os dias para vencer todos os desafios. Sim, a Pri, gente, para quem não sabe, é minha paciente, e aí eu sou um pouco suspeito para falar dela, porque antes dela se tornar minha paciente, eu já admirava ela de longe. Quando ela se tornou minha paciente, eu falei, meu Deus, mas que honra! Eu pensei, meu Deus, é muita honra ter a pessoa que eu admiro tanto, que é uma inspiração para mim, ter como minha paciente. E é muito lindo ver, sabe? Que muitas vezes as pessoas também podem pensar, Pri, como que você, Pri, né, vive, né, o seu chamado, o chamado de Deus para sua vida. Mas é uma mulher que está posicionada para ser transformada pelo Senhor, rendida aos processos de Deus e, consequentemente, está vivendo o propósito de Deus para sua vida. Então, é uma consequência, né? Então, para as mulheres entenderem também o quanto é importante elas se renderem ao processo que elas precisam passar, de transformação, de cura, de restauração, né? Sim, sim, tudo é um processo. E hoje foi assim, o Senhor ministrando muitas coisas. Ao longo desses 14 anos, eu olho para trás e vejo assim, uau, o que o Senhor tem feito. E eu posso dizer que desses 14 anos, eu tenho vivido uma transformação de uns 4 anos para cá. Uau! Algo assim que é transformação mesmo, sabe? É passar pelo processo e ver e sentir e ver o Senhor em cada momento, em cada detalhe. Ele é pontual e confirmando dia após dia. Quando que você entendeu assim que você tinha esse chamado para o Ministério Infantil? Olha, eu gosto muito de criança desde pequeno, né? Assim, eu gostava de brincar de professora, e meu sonho era ser professora, mas eu não imaginava que seria assim, né? Na igreja, no departamento infantil. Eu tranquei a faculdade de pedagogia quando eu engravidei da Júlia, mas o Senhor tem feito coisas lindas assim que eu falo, será? Né? Pós-pandemia, eu tive uma crise, que eu falei, não, acho que esse negócio não é para mim, não. E já fazia alguns anos, né, que eu já estava ali trabalhando com as crianças, e eu falei, não, acho que agora chega, deu. Era eu e Deus, eu falei, hoje, para mim chega, sabe? A crise da pandemia, eu acho que ajudou um pouco, e as setas mesmo que vêm para nos paralisar, né, Mari? E assim, aí um culto que eu fui determinada que aquele seria o fim, que eu ia entregar. E eu já tinha vivido muita coisa, muitas experiências, muitas coisas. Passei por um período que eu tive que caminhar sozinha no Ministério Infantil, por um período curto, mas foi muito tenso. Mas o Senhor tinha me avisado antes através de sonho, e Ele fala muito comigo através de sonhos. E eu passei. Né? Mas mesmo assim, aquele dia eu estava determinada, fui para o culto determinada, que eu ia entregar. E chegando no culto, um jovem que foi uma criança minha, é muito engraçado isso, a tia Pri não é tão novinha assim. Apesar de linda. Aí hoje eu fui até confirmar a idade dele, ele está com 19 anos. Então, em 2020, né, que foi pós-pandemia. Pandemia foi 2020 ou 2019? Nem lembro mais. Não mas sei que foi lembro direito também. Acho que 20 e 21, não foi? Foi pós-pandemia.
E aí ele chegou, acabou o culto, e ele falou, tia Pri, preciso falar com você. E ele foi uma criança, um pré-adolescente, assim, né, um junior bem travesso. Foi. Mas eu amo, eu amava, eu amo qualquer criança, assim, eu tenho uma facilidade, sabe? É um presente de Deus mesmo na minha vida. E ele chegou e falou, preciso falar com você. Eu achei, de princípio, que ele tinha aprontado alguma coisa. Falei, esse menino aprontou, meu Deus, e agora? E eu nem tô bem para ele vir querer conversar comigo. Aí ele veio e parou na minha frente, assim, e falou assim, tia Pri, eu preciso te falar algo de Deus. Falei, meu Deus. Aí ele falou, olha, Deus falou para mim que você está desanimada e quer entregar as crianças. Mas eu quero falar para você, como uma criança que eu fui sua, eu vou chorar. A sementinha que você plantou, ela está aqui, está germinando. E eu vou ser um grande homem de Deus. Eu vou levar a palavra de Deus. Então, não desista. Por mais que muitas você semeou e não está vendo hoje os frutos, eu sou uma que está dando fruto. Né? E ele teve as oscilações dele, mas é uma bênção, tá? Nos caminhos do Senhor. E aquele dia marcou demais, porque para mim eu ia terminar ali. E ele veio e falou, então sempre... E nisso o Senhor começou a trabalhar, né? Falei, então não vou entregar, porque o Senhor está falando, né? E porque a gente vai semeando e não vê a sementinha. E né, Mari? É literal. Se você plantar uma sementinha num vasinho, você não vai ver a semente germinando. Você só vai ver quando... Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. E com a palavra do Senhor é a mesma coisa. A gente semeia. Nós somos semeadoras do Ministério Infantil. A tia do Ministério Infantil é semeadora. A gente semeia no coração da criança. Se eu vou ver o fruto ou não, só Deus sabe. Né? Uns eu vou ver, outros não. Ou a maioria eu posso nem ver. Mas ela foi semeada. Tá lá. Uma hora ela vai germinar, vai crescer, vai virar uma árvore, vai dar frutos, e desses frutos virão outras sementes, que virão outros frutos. E eu creio assim, o Senhor começou a trabalhar isso em mim. E ele trabalhou uma forma linda, assim, que eu chamo transbordar, né? Quando eu entendi, ele falou, transbordar. E aquilo queimou. Falei, transbordar? Como assim? E comecei a buscar. Aí tem uma pastora de crianças também, a pastora Wills, que tem cursos, tudo, e ministra muito, e nos traz essa visão, e eu conectei a ela, assim, e foi conexões dos céus mesmo. E o Senhor foi me trazendo essa visão. Então, eu posso dizer que eu trabalho 14 anos com criança, mas foi de alguns anos para cá que o Senhor falou, eu vou te mostrar o que realmente é o Ministério Infantil. E eu entendi, e eu venho buscando esse transbordar, buscando passar isso para as pessoas que trabalham com criança, para que entendam o que é a nossa missão, o que é o transbordar do Senhor, né? Pode falar. Uma coisa muito interessante do que você disse que me marcou, que chamou minha atenção, é porque você já trabalha com o Ministério Infantil há uns 14 anos, você falou, né? E mesmo assim você enfrentou um período onde você quis desistir, onde você questionou, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Para você entender, às vezes você já vai estar vivendo o chamado de Deus para sua vida, você já entendeu o que Deus tem para você, mas às vezes você enfrenta esses períodos de se questionar. Então, o inimigo ele vai tentar colocar dúvida no nosso coração, a gente já vivendo anos do nosso propósito. Então, Deus usou uma criança que já tinha crescido para ir lá e falar com a Pri. Mas isso é possível de acontecer com todos nós. A gente já está vivendo um tempão. O propósito de Deus, sem dúvida nenhuma, do nada. Então, assim, acho que não. Ou por causa das dificuldades, o que aparece, que daí gera aquele desânimo na gente, ou por conta de realmente a gente questionar, será que é isso mesmo? Então faz parte, né? É natural esses períodos, esses momentos, né? Sim, faz parte. Faz parte. É como você falou, as dúvidas, muitas das vezes o inimigo vem usar dessas dúvidas, né? É a estratégia, assim, que eu acho que ele investe mais. É o lançar a dúvida. Aí ele vai falar, não é o inimigo, é uma dúvida sua, né? Brotou aí. Será que realmente é isso? Olha só, olha o que está acontecendo. Não, acho que não é não. Você tá confusa. E uma coisa, assim, que eu vejo muito acontecer é as pessoas achar que o Ministério Infantil é o primeiro degrau
no ministério da igreja, né? Nos ministérios, o ministério infantil é lá que começa. Lá você é preparada para ir ser da equipe de louvor, para você ser coordenador dos jovens, dos adolescentes, das irmãs, do círculo de oração. Mas você tem, eu vejo muito isso. É lá que começa. Fosse um lugar de passagem? Isso. E não é isso, não é sobre isso, né? E assim, outra visão também que é muito comum ter. A tia do Ministério Infantil é a que vai cuidar da criança, porque as crianças tumultuam o culto. Porque criança não sabe ficar quieta, criança chora, criança fala, criança fica andando, corre no meio da igreja na hora da ministração, tira a atenção da igreja toda. Criança sendo criança, certo? Mas assim, a tia não é, né, babá da criança para não atrapalhar o culto, né? Demorou pra gente, opa, é isso aí, nós não somos. Mas assim, de princípio eu peguei, eu não sou babá, mas para quê? Não tem que ficar cuidando da criança, né? Mas não, e o Senhor vem trabalhando, né? A gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, buscando isso, essa conexão com Ele, que Ele vai trabalhando na gente. Dando a visão dele, que é o Ministério Infantil, que eu quero, Priscila, que você faça como líder no Ministério Infantil. Você entendeu? E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que, né, tá meio que... Hoje não. Hoje eu acho que tem muita informação, basta querer, né? Conhecer, saber que tem informação gratuita, você não precisa nem pagar. Você vai gastar, investir o seu tempo, né? Hoje está muito acessível para a gente conhecer mais o que é isso. E que não é uma passagem. O Ministério Infantil não é um degrau. É um ministério que a gente é chamada. E que a gente não é... A tia do Ministério Infantil, a líder, a coordenadora do Ministério Infantil, ela não é menor que os obreiros, ela não é menor que a coordenadora das irmãs, do círculo de oração. Não é. Não tem isso. A nossa responsabilidade é igual ou até maior, porque a gente não está lidando só com a criança. A criança não é sozinha, ela traz uma bagagem. O Ministério Infantil trabalha em aliança com a família. A gente precisa estar nessa aliança com a família, né? Sim. Eu acho que a gente tende a ter uma visão pré-pronta a respeito do Ministério Infantil e das crianças, que você está falando, essa visão equivocada, de que a criança atrapalha o culto, então pega a criança e deixa ela com a tia cuidar como se fosse uma babá, pronto, acabou, deixa eles cantar um menino ali na frente, resolvido. Então eu acho que o que o senhor está querendo fazer através desse tema dessa live é ajustar a nossa visão, né? Isso, é isso. Porque eu entendo assim, Mari, por que o senhor colocou isso no seu coração? Porque as crianças, ele já tem colocado no meu. E assim, dói. O meu coração queima. Porque eu percebo como mãe e como, né, líder ali no Ministério Infantil, como o inferno tem se levantado contra as crianças. Ele não está brincando, ele não está perdendo tempo. E muitas das vezes, nós como cristão, como líder, perdemos tempo. O senhor está falando, não é tempo de ficar indo de passo em passo, acelera. É tempo de acelerar, vamos embora, vamos para cima, porque o diabo não está perdendo tempo. E eles são disciplinados. O inferno é disciplinado. E ele é constante. E a gente, muitas das vezes, não. Eu falo por mim. Às vezes eu tenho um planejamento nas minhas mãos de fazer e não consigo executar. Não consigo ir para frente. Claro que tem a questão do mundo espiritual, mas tem o meu posicionamento também. Eu preciso me posicionar. Eu preciso entender. Quando eu passei a entendi. Opa, o inferno está vindo com força. O que eu estou fazendo como mãe? O que eu estou fazendo como líder do Ministério Infantil? A gente orienta, mas tem que fazer mais também. Tem que buscar mais. Tem que, sabe, investir nas crianças. E como eu falei, em aliança com os pais. A gente tem que... O ano passado, trabalho conjunto, né? Isso. O ano passado foi muito forte a questão de gêneros, né? Veio muito assim, e o Espírito Santo falando, trabalhando no meu coração. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Foi ano retrasado, eu acho. Porque ano passado teve umas coisas que a gente não conseguiu fazer. Umas questões emocionais minhas mesmo, que não deu para conseguir alinhar tudo. Mas, assim, trabalhar isso,
no Ministério Infantil e buscar direcionamento do Senhor. Como o Senhor quer que eu faça? Como eu faço? Aí ele vai dando, e é incrível que ele vai dando. Olha esse aqui, como é que é feito. Olha aquele lá. Agora você faz assim. E é incrível. E a gente teve o Chá das Princesas, a Tarde dos Príncipes, e foi assim, eu acredito que marcou algumas crianças ali, se não todas, né, trazendo essa visão, essa importância de que o Senhor fez menino, menino, e menina, menina, né? Trazendo o gênero de Gênesis. Sim. Né? É isso mesmo. E o que você falou é basicamente assim, a gente precisa aprender a fazer as coisas no direcionamento do Espírito Santo, se deixar ser guiado por ele, seja no Ministério Infantil e qualquer outra coisa que a gente faça para Deus na nossa vida. E ele vai dando estratégias, né? Sim, sim, ele cuida da gente, nos instrui e nos capacita, né? Sim, esse tema, gente, que a gente escolheu é sobre o Ministério Infantil, né? Crianças na igreja, chamadas para impactar o agora. Porque numa conversa com a Pri há um tempo atrás, que a gente conversou sobre essa questão do Ministério Infantil, ela falou para mim uma frase a respeito disso mesmo, porque às vezes a gente pensa e fala, né, que a criança é a igreja do futuro, como se a gente estivesse preparando eles agora para lá na frente eles serem igreja e de alguma forma impactar a igreja. E Deus deu para Pri essa visão de que não, as crianças são a igreja de Cristo hoje. É claro que se a gente fizer um trabalho com elas direcionado pelo Espírito Santo, elas também vão impactar na adolescência, na fase adulta, todas as gerações a partir dela. Isso é óbvio, mas isso é uma consequência, né, natural de um trabalho que foi feito com elas na infância. Porém, isso é secundário. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que as crianças são participantes ativas no que Deus está fazendo dentro da igreja hoje. Elas fazem parte da igreja, né? Então, isso é uma das coisas que eu entendi que precisa ser o tema central, porque eu percebi que é uma visão que o Senhor está tentando ajustar e foi uma mensagem, uma revelação que o Senhor transmitiu para você, né, Pri? E foi uma chama acesa no seu coração a respeito disso. Então, fala um pouco sobre isso, né, dessa visão ajustada a respeito disso, de que as crianças não são a igreja do futuro, elas são a igreja hoje. Eu fiz até um rascunho para eu não me perder, que daí fico nervosa. Daí eu vou olhar aqui. É isso aí. Quando traz essa visão, a criança acha que ela não faz parte, né? Não tem parte nisso, né, na igreja, mas elas têm sim. Elas são a igreja hoje, como você disse. E assim, o Senhor, ele quer se revelar às crianças também. Não só o adulto. Ele quer se revelar para elas e ele tem prazer nisso. Porque a criança, quando recebe isso, tem uma frase que diz assim, que o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, a gente precisa aproveitar isso, porque realmente a criança, ela absorve as coisas muito mais do que o adulto. A compreensão delas de muitas coisas que vai ficar guardado ali, né? Você com a sua profissão, você consegue explicar melhor isso. Elas vão, o que for semeado, né? Tudo começa na infância. Então a gente está semeando a palavra de Deus, chegando no coração dela com a palavra de Deus, semeando ali, e aquilo ali vai florescer no decorrer do crescimento dela, mas na fase infantil também. A criança também pode ter experiências com o Senhor. A criança precisa de salvação também, né? Porque tem gente que acha, não, criança é inocente. Até que ponto a criança é inocente, né? A inocência da criança é levada em consideração. Porque a criança também, né, precisa da salvação. A criança precisa conhecer ao Senhor. Ela tem o relacionamento dela. Não porque o pai e a mãe, né, tá falando. Ela precisa viver isso. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. A gente, assim, eu vejo muito assim, as crianças sabem de cor se perguntar das histórias bíblicas, que são fantásticas, né? Que aprimora a nossa fé, que nos faz crescer em conhecimento, em fé. A criança conhece muito bem as histórias. Mas e esse Deus por trás da história? Ela conhece? Ela conhece que esse Deus pode transformar a história de vida dela? Que a gente fala de criança também que está sofrendo. Criança que tem dores, que tem medos, né? Que precisa de uma libertação, que carrega uma bagagem, como eu falei, não é a criança em si, é a bagagem, é a família. Então, ela precisa conhecer esse Deus. E ele tem prazer em se revelar a elas. E como? Né? Se a gente não entender que elas têm que elas pertencem à igreja hoje,
cabe a nós, do Ministério Infantil, ter esse entendimento, esse conhecimento, buscar isso em Deus. Aí eu vou falar um pouquinho do transbordar, buscar esse transbordar em Deus, que para a gente levar isso para a criança. O nosso papel é ministrar e evangelizar o coração da criança. E para que elas venham viver experiências com o Senhor. Viver experiências, serem curadas, transformadas e cheias do Espírito Santo de Deus hoje. E isso é possível. Criança pode sim. E isso vai acontecer se o líder ali entender isso. E quem está ali na frente, né? Eu falo líder, mas é a que está ali com a criança, acompanhando a criança. Seja na escola bíblica, seja no culto kids, mas que esteja ali com esse entendimento, com essa busca. Se eu buscar ser cheia do Espírito Santo, ao ponto de eu transbordar, eu vou transbordar na vida da criança. E é isso que o Senhor tem falado. Busca, Priscila, se enche, transborde, transborde, transborde. Transborde quem está caminhando com você e transborda na vida das crianças. É esse transbordar que o Senhor tem queimado no meu coração. E é isso que, para a gente trazer isso para a criança, e a criança vai ser essa criança impactada hoje, ali no contexto da igreja, daí vai entrar no contexto familiar, no contexto da comunidade, né, onde ela convive, escola, e os demais. E a criança, ela é uma inspiração para a gente hoje, né? Porque a própria palavra de Deus diz, né? Deixai vir a mim as crianças e não as impeçam. Eu tô lendo aqui. Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, como que a gente vai negligenciar as crianças, olhar as crianças só como o futuro da igreja, se a própria palavra de Deus diz pra gente deixar as crianças ir, não impedir as crianças de ir a ele, se é ir a ele, alguma coisa ele quer. O mesmo relacionamento que ele quer com a gente, adulto, ele quer ter com as crianças, ele quer desenvolver essa relação com as crianças também de intimidade, mesmo desde pequenininho. E a própria palavra de Deus diz que, pois o reino dos céus pertence a quem? Aqueles que são semelhantes às crianças. Então, as crianças transbordando de Deus, porque quem está ali na frente está se curando, está se deixando ser transformado e, consequentemente, transbordando sobre a vida das crianças, elas estarão cheias para transbordar sobre nós também. E assim, de forma uma participante ativa, elas vão estar sendo bênção junto com a gente, como igreja, juntas, no mesmo andar, não com um nível de importância menor, né? Sim. E assim, a gente aprende com as crianças. Eu cada vez que eu tô ali no culto kids com elas, tô ali junto delas, eu fico apaixonada, né? Eu amo mesmo, e assim, eu aprendo com elas também. E é incrível, assim, tem o testemunho, aí a criança vai e testemunha. Aí você vê, né, assim, o interesse da criança. É, a coisa mais bonitinha, né? E quando você consegue conduzir elas para esse relacionamento íntimo com o Senhor, elas vivem a experiência delas com o Senhor. Tem criança que é batizada com o Espírito Santo pequenininho, elas começam a aprender a orar. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Quem dera se a gente tivesse aprendido esse relacionamento com Deus quando era pequenininho, né? Seria tão mais fácil hoje, né? Porque foi uma construção. E assim, a gente conduzir as crianças, eu vou falar de mim quando pequena, né, que você falou isso, quem dera nós. Eu tinha medo. Tipo, eu tinha medo de Deus porque ele não gostava de muita coisa. Nada podia. E tinha medo de ir pro inferno. Então, e assim, aí veio uma pessoa falou para mim uma vez que na igreja dela as crianças todas ficam quietinhas no banco. Ninguém fica correndo para lá e para cá e não fica saindo da igreja. Eu, nossa. É porque eu falo para eles, se sair daqui o bicho pega. E o Satanás ia pegar a criança. Isso eu falei, meu Deus! E não é isso. A nossa visão é apresentar para ela, para as crianças, esse Jesus que brinca, Jesus que fica feliz quando a criança está feliz, sabe? Esse amor dele, esse Deus amoroso que cuida, é esse que elas vão ter prazer em querer conhecer cada vez mais esse Deus. E não ficar com medo, né? Não quero servir a Deus por medo. E nem Deus quer, ele quer se revelar a ela em amor, né? O amor puro, verdadeiro que ele tem pelas crianças, né? E é isso. É isso mesmo. Aí, a outra pergunta que eu queria fazer para você, né? Como que a igreja, de forma prática, pode incluir as crianças na atividade e no crescimento espiritual?
A gente precisa ter, claro, essa visão, né, do nosso papel como líder ali no departamento, passando para a igreja essa visão, né? E esse o transbordar, que foi algo que Deus queimou no meu coração. E a nossa missão é semear a palavra de Deus. E a gente semeando isso na criança, ela vai despertar esse interesse em querer mais. E essas crianças querendo mais serão crianças que serão impactadas pelo relacionamento com Deus. Eu posso dizer que eu vi criança que a gente, quando eu comecei a ter esse entendimento da minha missão, do meu papel, do meu transbordar, que eu precisava transbordar, foi onde eu comecei a buscar. E assim, você está orando e a criança sentir, a criança chorar, não é a criança chorar na presença do Senhor num culto kids. O que é o culto kids? Que a igreja pode responder nessa pergunta também. O incluir da igreja. O culto kids, a gente tem uma salinha, não é para a criança subir e ficar pintando, desenhando. O culto kids, o pintar, o desenhar, é escola bíblica, é em outro momento. A não ser que você tenha um berçário, que daí você vai ministrar para a criança, mas daí já é outra questão. Mas o culto kids, para a criança entender, né, que ela está ali para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, e a gente é os condutores da criança. Quem está ali responsável, entender que nós somos os condutores, vamos conduzir ela em oração, em adoração, e assim, você cria uma rotina, né, no culto kids, e as crianças precisam disso. A criança, você vê que você consegue controlar os mais agitados quando você cria essa rotina, né, tendo isso dentro desse culto kids, que é onde você vai apresentar mais esse relacionamento da criança com Deus. Em oração, em adoração, em louvor, e a palavra, que é o essencial. Tem que ter a palavra. Mas a criança não presta atenção quando você está lendo. Presta. Se você buscar uma forma de você envolver ela, né? Você consegue ler a Bíblia, mostrar um visual, trabalhar em uma coisa, no lúdico, ali dentro da faixa etária da criança, você vai ministrando. E elas entendem, absorvem, mas a gente precisa buscar esse entendimento, esse conhecimento. Não adianta você chegar lá falando como você fala para um adulto, né? E elas não vão compreender. Mas se você falar na linguagem que elas compreendem, elas vão receber a mensagem que o Senhor quer que a gente transmita. E também precisamos saber o que o Senhor quer tratar no culto também com as crianças. A gente trabalha com temas, né? A gente ora, busca do Senhor um direcionamento por temas, sou eu e a Sheila, que é a minha companheira ali, como coordenadoras, e a gente tem um tema e aborda esse tema. E, né, meses, vou dar assim um exemplo, que é como envolver a criança nisso. É trabalhando no culto kids, é assim que a gente faz e é assim que o Senhor tem conduzido ali, né? E cada um o Senhor vai conduzindo, mas entender que a criança precisa ter esse culto kids. Ela precisa ter um culto onde ela faça parte e ela compreenda, né? E ali ela vai adorando o Senhor, vai orando, vai recebendo a palavra, e a gente busca por transformação da criança, né? Que a criança venha a ser tocada, transformada e impactar. Eu acho que é isso. Eu achei muito interessante, né, que a forma que você compartilha, né, que o senhor tem trazido essa visão ajustada para você, traz muito essa questão de a criança entender esse relacionamento com Deus de forma pessoal. Porque quando eu era criança, eu ouvia as historinhas da Bíblia. Aí eu tinha fé, eu queria que aquelas historinhas eram verdade. Mas daí eu pensava assim, tá bom, ok, eu creio que Deus é tudo isso e muito mais. Eu creio que Ele fez tudo isso, Ele abriu o mar vermelho, Ele é esse Deus. Mas eu acho que Ele não é isso tudo na minha história. Entende? Porque se fosse não só ensinado a historinha da Bíblia, mas trazido essa visão ajustada que você está falando, é claro que era outro tempo, outra época e tudo mais. Mas imagine trazer essa visão ajustada, ajudar a criança a entender isso, trazer para a vida dela pessoal desde pequenininho. Imagine ela conseguir entender. Imagina se tivesse entendido, né? Não, Deus é tudo isso na minha história também. Por que eu não conseguia enxergar que Deus era assim na minha história? Então,
eu acredito que era por conta de dores, de muitas questões. Eu olhava para a história das pessoas e falava, eu vejo que Deus é Deus na vida das outras coleguinhas, das outras crianças, mas acho que na minha não, por conta de dores, né? Então, eu acho importante isso também, sabe? Trazer esse relacionamento pessoal para a criança, ajudar ela, conduzir ela nesse caminho de desenvolver o relacionamento com o Senhor. E eu percebo que muitas mulheres do Ministério Infantil, elas estão conseguindo transbordar porque elas estão fazendo como você, elas estão passando por um processo de cura, elas estão sendo transformadas pelo Senhor e, consequentemente, transbordando. E se elas estão passando pelo processo de cura, elas estão transbordando cura também. Então, para você ver como que essa cura que você comentou é importante para as crianças. O que eu precisava naquele momento? Além das histórias bíblicas, eu entender que Deus era Deus na minha história também e ter esse coração curado no sentido de falar, não, Deus está com você também. Imagina se essa tia da escolinha entendesse melhor o que a criança está passando no contexto de casa e fala, não, Deus é Deus com você, com a sua mamãe também, tá bom? Vai ficar tudo bem. Explicar, não sei, de uma forma prática, entender se a necessidade da cura e do relacionamento pessoal com Deus. Isso muda tudo. Então, não é sobre simplesmente ensinar as histórias bíblicas. É mais profundo do que isso, né? É mais profundo do que isso. E assim, tem uma história bíblica que elas falam que Deus, ele é alegria, né? Se você segue ele, você vai ter alegria. A sua vida vai ser alegre, vai ser feliz. É fazer entender a criança que essa felicidade não é aquela que você vai estar transbordando. É que se você está passando por um momento difícil, porque tem crianças que passam, né? Tem criança ali que os pais são evangélicos, estão sempre na igreja, mas tem criança que não. Tem criança que vai na igreja sem os pais. E, né, o Ministério Infantil, como eu falei, ele trabalha em aliança com a família. E essas crianças que não têm a família na igreja, como é que fica? Então, a gente precisa ter esse olhar, conhecer as crianças, né? Ter um suporte, uma equipe que tem essa visão, tem esse entendimento, olhar esse olhar para a criança e falar, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, de dor, o Senhor está ali do seu lado. Você pode orar. Está doendo? Está doendo o que você está passando? Que a gente não sabe. É tanta coisa, Mari, que é desesperador. Né? Saber o que a criança está passando, a dor que ela passa, o sofrimento. E, assim, você conduzir a criança, ela saber. Você pode clamar que Jesus vai estar ali com você. Vai estar doendo o que você está sentindo, mas ele vai vir, vai aliviar. Essa dor vai ser suave, porque ele vai dividir, você vai dividir com ele. Ele vai te ajudar a passar por esse momento de dor. É falar isso para a criança e ajudá-la a entender isso. Porque esse é o Deus que está também na sua história. É aquele que foi lá, ajudou Davi a derrubar o gigante com uma pedrinha. Ele está aqui, ele vai te ajudar também. Né? Fazer a criança entender isso. E as crianças que não têm a família, a igreja ter essa percepção, esse olhar, essa visão e ser um amparo para essas crianças, ajudar essas crianças, né? Nesse processo, nesse caminhar. E depois mais pra... Sim, isso mesmo. E como que a igreja pode incluir as crianças nas atividades no crescimento espiritual? Essa foi a que eu já fiz, né? Isso. Um pouquinho. Ah, tá. É que eu pulei uma sem querer. O que a gente pode fazer para que as crianças descubram o seu papel no reino de Deus? Né? Tudo começa em quem está na frente, porque é a gente que somos os condutores. E como condutor, a gente precisa entender que todos nós nascemos para um propósito, né? Para uma missão individual. Cada um tem a sua. A Mari tem a dela, a Chapri tem a minha, e cada um tem o seu. E eu falo para os meus filhos, vamos descobrir qual é o seu propósito. Você vai vendo algumas coisas, você fala, olha, eu acho que você tem um perfil assim, então o senhor provavelmente, né, vamos orar que ele vai mostrar para nós qual é o propósito, qual é a sua missão. E a gente, em família, vai conduzindo isso, e como igreja também. E precisamos entender esse nosso papel, a importância que é o ministério infantil na igreja, para a comunidade. A gente precisa entender qual é a importância que é. E aí a gente, entendendo isso, a gente vai começar a
passar isso para a criança, certo? Deixa eu ver, tá. Para a criança entender qual é o papel dela para o reino. Aí a criança entendeu, a tia entendeu, e agora eu preciso passar isso para a criança de uma maneira que clara, simples, lúdica, né? Também para ela absorver isso. Que ela também nasceu para um propósito, para uma missão específica para ela. Ajudar ela a entender isso, que ela está aqui para uma missão. Eu costumo falar que a gente não nasceu para comer, dormir, passear. Não, a gente tem algo a mais disso. Vamos descobrir o que que é? Aí, para início, a gente ensinar a criança. Ó, você nasceu porque você foi um plano de Deus. Você é um plano de Deus e você precisa entender o amor dele por você, que você é amada, você é importante, você é especial, e levar isso para os outros. Então, a criança, primeiro a gente entendeu, a gente se encheu, transbordou na criança, a criança começou a entender, porque você vai falando, e a criança não adianta você falar uma vez no ano, uma vez no mês, uma vez na semana. É todo dia, é todo dia. Se você, Sempre lembrando ela, né? É todo dia. O Ministério Infantil, por isso que o tema, a gente trabalha 3 meses o mesmo tema, 3 meses o mesmo tema para a criança ir absorvendo, porque é com repetição, para a criança entender. E a criança começa a entender, ela vai transbordar isso em outras crianças. E assim, eu vi uma vez e ficou muito marcado que uma líder queria ser missionária. Ela falou, eu não vou trabalhar com criança, meu chamado é ser missão, fazer missão, vou ser missionária. Aí o Senhor trouxe uma visão para ela, né, abriu os olhos dela e ela entendeu. Você vai estar fazendo missão, evangelizando o coração da criança. Porque uma criança que você evangeliza, essa criança impactada, ela vai impactar outras crianças. E essas outras crianças vai impactando, vai impactando, vai impactando. Aí entra o ID, né? Entender para a criança. O ID. A gente está aqui para levar a palavra do Senhor por todo mundo. Ah, mas eu não consigo sair daqui, do Brasil, né? Tremembé, Taubaté, não tem como. Mas a palavra do Senhor vai. A gente está semeando, a gente não sabe onde essas crianças vão. Mas a sementinha está lá. Então, ajudar a criança a entender isso, né? Que esse transbordar, que ela vai transbordar. E a gente buscando essa busca diária de relacionamento com o Senhor para esse transbordar. E o que é o transbordar que nós vamos transbordar na criança? É Ele em nós. A gente se encheu dele, a gente vai transbordar Ele em nós. Entende? E isso vai passando. E Sim. ajudar a entender esse papel nosso no reino. Envolver a criança, para ela entender a mensagem que é tão preciosa e transmitir ela. E transmitindo, e a criança vai levando isso. Isso que você falou é muito importante. Viu, gente? Isso que ela disse é muito importante, porque ela falou da criança entender que ela é amada, que ela foi planejada por Deus, porque tem muita criança que não foi planejada pelos pais, mas ela entender que, independentemente das circunstâncias, ela foi amada, desejada e planejada pelo Deus, que é o seu pai, seu criador. Ela tem uma identidade, tem uma missão e um propósito para cumprir na Terra. Porque isso vai reforçar a autoestima, a identidade dela, ela vai crescer de forma mais saudável, emocionalmente e espiritualmente. Então é muito importante nesses aspectos, tá? A última pergunta que eu preparei é o que a igreja pode fazer para que as crianças façam realmente a diferença, tanto na igreja quanto na comunidade onde elas estão inseridas. Nessas outras também, né, tem um pouco dessa resposta também. Mas assim, orando, né, pedindo do Senhor para me direcionar especificamente nessas questões. E assim, eu escrevi, apaguei. Senhor, não vou falar não, mas é para falar, então eu vou falar. Nós precisamos viver o Evangelho de Cristo com comprometimento. Esse é o papel da igreja. Ser intencional na nossa missão e no propósito que Ele colocou nas nossas mãos. Ele pôs um propósito e um ministério. E Ele fala, viva de verdade. Seja comprometida. Viva em todos os lugares. Aí eu falo, Tia Pri, em todos os lugares, fora da igreja, eu vejo uma criança e já chama minha atenção. Eu tô lá, né? Deu brecha, eu tô conversando, tô falando.
Então, é entender, é viver esse evangelho não só dentro da igreja. E a criança, e isso vai trazer exemplo, porque elas estão de olho na gente. Não só meus filhos, mas as crianças também. Se eles veem a gente na igreja de um jeito e fora da igreja outro, vai falar, ué, como assim? Ah, é desse jeito? Ah, então tá bom assim, né? Exatamente. É viver o evangelho de verdade em todos os lugares. Eu ia pesquisar, esqueci. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Então, é isso. É esse o papel da igreja. Tudo que nós façamos que seja para a glória de Deus. E nós somos exemplos. As crianças não vão seguir só o que eu falo. Elas vão seguir o que eu faço. E eu pensei, Senhor, mas isso aí é papel do pai, da mãe, não tem a ver aqui. E o Senhor ministrava no meu coração, não, a igreja também. Porque a criança está lá, está olhando para o pastor. Aí se ela vê o pastor saindo da igreja, um carro fechou ele, ele vai lá querer brigar com o motorista do carro que fechou ele. É uma responsabilidade nossa, como um todo, ser exemplo para a criança. Ser o exemplo para a criança. Não só para a criança, né? Mas principalmente para a criança, que está formando um caráter. E assim, nós, o departamento infantil, em aliança com a família, nós estamos formando um caráter de Cristo na criança. Então, é uma missão, uma missão, é uma obrigação nossa, né? Duplamente. Porque nós estamos ali forjando aquela criança para ser um cristão, né? E que esse cristão, a palavra dele venha ter certeza, ter firmeza, né? Que ele vive aquilo que ele fala. Que não é só de palavras, não é só dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Que esse seja uma das prioridades. E cada... Ah, tá. E a gente precisa buscar esse conhecimento que eu vou transbordar na vida da criança. Eu preciso conhecer, saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Então, eu preciso viver isso. Que se eu vivo, eu sei. Vai ser mais fácil se eu estou vivendo um relacionamento com Deus. Se eu estou orando, se eu estou lendo a palavra, se eu estou buscando em oração. Orar pelas crianças, orar pelas nossas crianças da igreja, por todas as crianças que a gente tiver contato, ou as que não têm, que chega até a gente notícias, para a gente estar orando. Esse é o nosso papel, né? E pela família delas, e a gente precisa ser um suporte confiável. A criança precisa confiar na gente, as tias do Ministério Infantil. Ela vem e abre o coraçãozinho dela, e se ela vê você falando para a mãe dela, porque fez isso, 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 falou isso, 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 acabou a confiança, ela não vai contar mais para você. Então a gente precisa ser esse suporte confiável para elas. Ensinar a criança no caminho. Nós também, as tias do Ministério Infantil, a gente precisa conduzir as crianças nesse caminho. Caminhar com elas, ajudar elas nesse caminho, até que ela consiga caminhar sozinha, e ela caminhando sozinha, ela vai ajudar outra a caminhar também. E esse é a nossa missão. E qual era a pergunta mesmo? O que a igreja pode fazer? A gente tem o culto Kids, que eu já falei um pouco, que onde tem oração, adoração, palavra e o transbordar. A gente entender esse transbordar, a gente vai conseguir transmitir isso através do culto Kids. Cultos domésticos, no lar da criança. Levar a palavra para a família e vizinhos é algo muito importante. Que seria, assim, eu vejo que é uma coisa maravilhosa a gente está fazendo, né? Hoje tem se perdido muito isso, né? Mas isso você envolve a família. A gente tinha um projeto, posso falar? Tinha um projeto que veio dar 7 para nós, que era uma maletinha, onde tinha Bíblia, harpa, até um caderninho para você contar a sua experiência como família, ou pedido de oração, que era Jesus no meu lar. E essa maletinha, e assim, era disputada pelas crianças, sabe? Então, sorteava e a criança levava para casa para ter o culto doméstico, só ela e a família em casa. Então, não era o departamento que ia. A gente trabalhou assim já também. Teve o departamento que era por quinzena, se eu não me engano, ia na casa de uma criança. Então, para eles, é muito satisfatório isso. E isso vai criando esse vínculo, e ela vai tendo esse prazer de estar ali
né, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e o culto doméstico e o evangelizar, né, algo que a gente pode fazer, evangelizar na rua, para despertar demonstrar que não é só dentro da igreja, dentro das quatro paredes, levar isso para fora, para a criança também não ter vergonha de mostrar que ela é de Jesus, né, eu acho que é uma das coisas que o Senhor tem me direcionado e que tem direcionado para marcar as crianças, transformar as crianças, para elas impactarem nessa geração. Porque criança pode sim. Sim, como a pastora Vi falou, né, no culto que eu terminei de assistir agora, da reunião de mulheres, o Senhor está querendo que o nosso olhar se volte para as crianças agora. E não só por causa do futuro, mas é o agora. Ele vai fazer algo através das crianças no agora. E uma coisa que chamou bastante atenção, que em essência de tudo que você falou, tudo começa, o fundamento é a gente ser esse exemplo. Tanto no aspecto de a gente se render aos processos de Deus na nossa vida de cura, de transformação, para que a gente transborde sobre a criança aquilo que o Senhor já está fazendo dentro de nós. Então não é só eu estar lá no Ministério Infantil ou estar na igreja, eu me deixar ser transformada, lapidada, para que isso transborde sobre a criança, porque deve ser uma coisa mais natural. Eu vou transbordar sobre a criança do que eu estou cheia. E, em segundo lugar, e não menos importante, é a gente entender que primeiro a gente precisa viver o evangelho, porque a criança vai estar observando a gente. A criança é muito observadora, então a gente ensina mais a criança com a nossa atitude, com o nosso comportamento, do que com a nossa fala. Então não adianta nada as líderes de ministério infantil se empenhar em todos esses aspectos que a Pri ensinou ali na igreja, e os pais não darem o exemplo dentro de casa, a gente como noiva de Cristo, como igreja, não dar o exemplo na igreja, né? Não dar o exemplo no dia a dia, porque a criança vai olhar, ela vai ver a incoerência, ela vai perceber a hipocrisia. Por isso que muitas crianças, elas são de berço cristão e elas crescem e se desviam, porque elas cresceram vendo uma hipocrisia, uma incoerência da nossa parte. Então, aquilo traz para ela uma descredibilidade, tipo assim, que evangelho é esse? As pessoas falam uma coisa e vivem outra, né? Então, aí depois a criança precisa voltar para depois ela cresce, se desvia e precisa em algum momento voltar para o Senhor e passar por esse processo. Então, que as nossas crianças não precisem passar por esse processo de um dia se desviar, de um dia questionar a fé, né? Questionar para que ela está no mundo, que ela já seja ensinada desde pequena, em parceria tanto com o Ministério Infantil, quanto com a igreja em si e principalmente os pais em casa, que é quem mais passa tempo com a criança, que é quem a criança mais se inspira. E nós juntos, quem trabalha no Ministério Infantil, a igreja que é a noiva de Cristo, e os pais juntos, orando, intercedendo, fazendo a nossa parte, sendo exemplo, vivendo o Evangelho de Cristo, consequentemente a gente vai ver os frutos na vida da criança, né? Isso mesmo. É o caminhar em aliança e o transbordar, né, Mari? O que eu falo, que a gente venha transbordar, em nome de Jesus, transbordar a luz dele, o amor dele, a verdade dele, né? Porque o que tem transbordado hoje nas crianças? Sim, e você falou também outra coisa que me chamou a atenção, porque a gente trouxe o tema do Ministério Infantil, e quando a gente fala de Ministério Infantil, é o Ministério Infantil cuidar das crianças dentro da igreja. E é claro que às vezes vai uma criança ou outra que os pais não vão e a criança acaba indo, mas aí você falou, né, da importância da gente também ter o olhar voltado para as crianças que não são cristãs. Então a gente também precisa ter esse equilíbrio entre ter o olhar para as crianças de modo geral, tanto as crianças da igreja, né, que vão, como as crianças de fora da igreja, no lugar onde você está inserido, no seu bairro, um projeto social que você conhece. De alguma forma você estar sensível a isso, a cada criança que o Senhor coloca na sua vida, a cada oportunidade que você tem, né, de ensinar uma criança, de dar atenção, de dar amor, porque eu acho que muitas das vezes a criança, quando eu percebo isso, que o meu marido fala que eu sou um imã de criança. Mas aí eu fico pensando nisso, né? Esses dias eu pensei, por que eu sou imã de criança? Daí eu percebi que é porque assim, eu dou importância para a criança, para o sentimento dela, eu dou atenção, coisa boba, que para mim é bobo, mas a criança se sente amada. Quando você dá atenção, quando você brinca com a criança, quando você demonstra amor pela criança, ela vai pensar, poxa, eu sou importante, você vai estar ministrando o amor de Cristo na vida dela. Ela vai se sentir amada. Então, assim, o que você puder fazer dentro e fora da igreja para ajudar, né, no Ministério Infantil, ajudar as crianças, faça. Onde você estiver, esteja com um olhar sensível.
esse é o direcionamento de Deus para este tempo. Nós, como igreja, como pais, como pessoas do Ministério Infantil, ter o olhar agora voltado para as crianças. Deus irá fazer coisas grandiosas através das crianças. E Ele está, em primeiro lugar, ajustando a nossa visão. Olha, as crianças têm muito mais importância do que vocês estão realmente dando. Volte a olhar para as crianças. Seja intencional com as crianças. E vocês vão ver o que eu vou fazer na igreja através das crianças, porque elas são participantes ativas na igreja, elas fazem parte da igreja. E a gente vai viver coisas assim extraordinárias. A gente vai ver, eu acredito, nos próximos dias, nos próximos tempos, Deus fazendo coisas surreais através das crianças, que a gente vai ficar assim, meu Deus, olha o que Deus está fazendo na vida das crianças. As crianças estão sendo batizadas pelo Espírito Santo. Crianças se arrependendo, porque crianças têm pecado, gente. Criança tem maldade no coração. E elas, eu estou arrependida porque eu fui desobediente com a minha mãe. Você vai ver chuva de arrependimento, as crianças sendo batizadas com arrependimento. O que Deus está fazendo nas crianças, Ele vai fazer em nós também. Então, assim, seremos um só como igreja. Criança, adolescente, adulto, idoso. Então, que a gente tenha essa visão ajustada. Né? O Senhor quis trazer primeiro a Pri para falar sobre isso. Eu entendi, através da pastora Vivi, quando ela falou na reunião de mulheres, que esse é o tempo de voltar a olhar para o Ministério Infantil, para as crianças. Eu falei, uau, era para ser agora. O Senhor está ajustando a nossa visão. E nós precisamos estar atentos, ter a nossa visão ajustada, nos deixar ser alinhados com o que Deus está fazendo. Estar alinhados com o coração de Deus. Eu quero te agradecer, Pri, por ter aceitado. Igual você falou, você estava nervosa, mas você vê mesmo assim, rendida, entregue. Falou, não, eu vou transmitir a mensagem que está queimando no meu coração. Que Deus continue te usando, que você continue vivendo o propósito de Deus para a sua vida, inspirando muitas mulheres. E é isso, você está semeando na vida de tantas crianças que talvez você nem vai ver tudo. Acho que é tanta coisa que vai reverberar na eternidade que muita coisa você vai ver lá. Você vai falar, uau! Mas persiste que você está no caminho, é isso mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. É uma honra poder te ouvir e poder ouvir, né, tudo que o Senhor está ministrando no seu coração para que a gente tenha essa visão ajustada conforme tudo que o Senhor está te ensinando e ministrando. Obrigada por nos compartilhar com a gente o que o Senhor está ministrando no seu coração a respeito disso. E que a gente não só escute, mas que a gente coloque em prática, que a gente busque em oração. Senhor, ajuste a nossa visão, nos alinhe, em nome de Jesus. Isso aí. Obrigada, viu? Imagina, Mari, obrigada a você pela confiança. E falar de Jesus é um prazer, né? Ai, meu Deus, é um privilégio. E o Ministério Infantil é algo assim que o Senhor colocou uma porção a mais no meu coração de amor por esse ministério que é tão precioso. Que a gente possa entender a preciosidade que o Senhor venha revelar aos nossos corações o quão precioso é as crianças para o reino. Sim, isso mesmo. Muito obrigada mesmo por essa honra. A Thaís Pereira falou, foi muito bom estar com vocês na live. Que bênção, obrigada, Thaís, por estar aqui com a gente, né, ouvindo. A live vai ficar salva, depois eu vou subir no YouTube também, para quem quiser assistir depois, ou quiser reassistir novamente por lá, tá bom? Você quer fazer a oração para a gente finalizar ou eu posso fazer? Pode fazer, mãe. Pai, quero te agradecer pela live de hoje, por esse tema maravilhoso. Muito obrigada, Pai, porque nós estamos alinhadas com o teu querer, com a tua boa vontade. Obrigada por nos alinhar, Senhor, com o teu coração. Que essa palavra não seja simplesmente uma mensagem, mas assim como queimou e está incendiando o coração da Pri, que vem incendiar os nossos corações. Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas que a gente possa ouvir, Senhor, e deixar com que essa palavra germine no nosso coração de forma que dê frutos, de forma que a gente seja participantes ativos no que o Senhor está fazendo através da vida das crianças. Senhor, que a nossa visão sobre o ministério infantil e sobre as crianças dentro e fora da igreja seja ajustada, que nós venhamos olhar para as crianças com um olhar diferente, que nós possamos ter mais compaixão das crianças, Senhor, que nós possamos entendê-las melhor e assim ser verdadeiros intercessores, que a gente possa gerar as crianças no nosso ventre espiritual através de oração e de intercessão, e que acima de todas as coisas que nós possamos ser verdadeiros exemplos, inspiração para essas crianças, que apesar das nossas falhas, a gente possa viver o verdadeiro evangelho de Cristo e as crianças possam olhar para nós, Senhor, e não ver uma hipocrisia, mas ver pessoas falhas, porém apaixonadas por Cristo, pessoas humildes, que se arrependem, que recomeçam, pessoas que se rendem, Senhor, aos teus processos, pessoas que são obedientes a Ti, Senhor.
que as crianças não vejam hipocrisia e incoerência, mas que ela veja pessoas apaixonadas por Ti e obedientes. Senhor, muito obrigada pela vida da Pri. Continue abençoando, impulsionando a Pri, Senhor, no chamado, na missão dela. Obrigada, Senhor, por incendiar o coração da Pri com esse amor pelas crianças. Que nós também sejamos, Senhor, incendiados por esse amor. Que as palavras da Pri venham incendiar o nosso coração, Senhor. Continue fazendo em nós o que só o Senhor pode fazer. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Mari. Imagina, aqui as meninas falando, a She Alves, eu acho que é a sua amiga Sheila, que trabalha com você também no Ministério Infantil. Um beijo, Sheila. Ela fala muito bem de você, obrigada por ser essa parceira que está ali junto com ela, vocês duas caminhando lado a lado, entendendo o que Deus tem para fazer através da vida das crianças. A Claudinha falou, lindo demais, parabéns, meninas. Muito obrigada a cada uma de vocês que estiveram aqui, que Deus possa abençoar. Um beijo para ele, Thaís, Claudinha. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Obrigada, viu, Pri? Nada, tchau, Mari. Tchau, um beijo.